como é que fica a nova lei trabalhista, que entrou em vigor no dia 11, no sábado, e hoje, segunda-feira, o primeiro dia útil da nova legislação, que mudou um pouco as regras da relação entre trabalhadores e empregadores. Vamos acompanhar na reportagem de Carol Santana. Criada há mais de 70 anos, a consolidação das leis trabalhistas já passou por várias mudanças, nenhuma tão profunda quanto a que entrou em vigor no último dia 11. A reforma altera regras cruciais nas relações de trabalho, como carga horária, férias e remuneração por produtividade. A nova legislação também permite acordos diretos entre patrão e empregado. Para este advogado especialista no assunto, os trabalhadores tendem a sair perdendo na negociação. A capacidade de patrões e empregados negociarem diretamente as condições, as relações de trabalho. Mas ela parte da equivocada premissa de que eles estão no mesmo nível de capacidade de discussão, quando na verdade isso não ocorre. Indiscutivelmente, o empregado é mais fragilizado nessa discussão e pode, muitas vezes, sair de uma maneira desfavorável essa negociação com relação a ele. Na sede do Tribunal Regional do Trabalho, em Teresina, costumam chegar mais processos de demissão por justa causa e agressões morais. O desembargador Francisco Meton explica que as novas regras serão aplicadas nos contratos firmados a partir de agora. Quem entrou antes no mercado tem resguardada uma maior segurança jurídica. Mas a perspectiva no futuro próximo não é nada animadora. A perspectiva que eu faço é que vai haver uma generalização de adoecimento do trabalho, de acidente de trabalho, de insegurança jurídica. A violência vai crescer tanto que não vai valer a pena. A resposta à injustiça social é a violência, diz Noel de Câmara. Então, se o Brasil não tomar juízo para travar um diálogo social, querer fazer uma legislação unilateral só de uma banda, só uma banda mandando, isso vai ter consequências seríssimas. Daqui 20 anos, nesse processo que o Brasil vai caminhando, nós vamos ter saudade da calmaria de hoje. Então, vamos ver como é que vai ficar essa norma trabalhista. Nós estamos recebendo aqui a doutora Cristiane Haddad, que é a auditora do trabalho, que vai nos ajudar a tirar dúvidas sobre as novas regras, hein? Você pode mandar mensagens para 9904-0322 e nós vamos responder aqui as suas perguntas no Jornal do Piauí. Doutora Cristiane Haddad, muito boa tarde, obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí, atender o nosso convite. Como é que ficam essas novas normas, por exemplo, no que diz respeito a terceirizações? Elas passam a ser permitidas? Boa tarde. Mudou um pouquinho. Boa tarde a todos. Mudou um pouquinho. Tá? Um pouquinho não, muito. Até porque você tem dois tipos de terceirização. Você tem uma terceirização da atividade e tem o que a gente chama de terceirização temporária. Na atividade, eles, com a reforma, ampliaram para a atividade fim. E como diz o Dr. Meton, realmente nós vamos ter aí um aumento de acidente de trabalho, um aumento de situações ruins para o trabalhador. Agora, sempre eu lembro que terceirizar a atividade fim é você retirar da empresa a pessoalidade e a subordinação. Tá. Então, isso quer dizer que a qualquer momento pode ir qualquer empregado exercer aquela atividade. Tá, doutora, agora sim, você está falando de atividade fim, seria como se um hospital terceirizasse não só a sua equipe de limpeza, mas também terceirizasse os seus médicos? Também. Seria mais ou menos isso para que as pessoas entendam em casa. Atividade fim é a atividade principal da empresa. De uma empresa. Agora, o que eu chamo a atenção e que eu acho interessante que os empregadores avaliem é, como eu falo, você vai terceirizar professores. Quando você terceirizar professor, a professora de Direito do Trabalho não poderia ser só eu. Na realidade, você terceiriza a atividade. Se você terceiriza a atividade, você não pode exigir o serviço prestado por um indivíduo só, né? Porque a atividade pode ser exercida por qualquer um. Agora, doutora, para esclarecer, para que as pessoas também não fiquem achando que tudo se perdeu, que as regras vão acabar com todos os direitos trabalhistas. As empresas que estão terceirizando vão ter que assinar a carteira dos seus funcionários, correto? Assina, mas a realidade que a gente presencia nesse tempo todo que eu tenho de Ministério do Trabalho é a baixa salarial, é a baixas condições de trabalho. Não é que toda a terceirização seja ruim, mas na grande maioria das vezes você tem um alto índice bem mais elevado de acidente de trabalho, de denúncias por atraso salarial e por outras situações rotineiras no direito do trabalho. Mas
a empresa terceirizada também assinará a carteira, né? Também terá vínculo com aquele trabalhador. Bom, e a responsabilidade da empresa que contratou essa empresa terceirizada, ela também vai ter responsabilidades em caso de atrasos salariais, por exemplo? Ela tem responsabilidade subsidiária, né? Ela responderá se a principal não responder. Mas, na prática, o que a gente vê é realmente uma perca de direitos quando você prioriza a terceirização, né? Certo. Outro assunto, férias. Acabaram-se as férias de 30 dias sem interrupção? Não, na realidade, as férias de 30 dias não se acabaram. Só permitiu-se o parcelamento em mais dias. Agora, estudos demonstram que o trabalhador leva tempo para que ele se afaste completamente do emprego. Não sei se você já teve essa sensação, mas quando a gente sai do emprego por 3, 4 dias, 5 dias, quando a gente volta mais cansado, porque não se desligou completamente. Então, o que se permitiu? Se permitiu o que antes era a exceção, você fracionar mais. Hoje você pode fracionar em 3 períodos, desde que um seja no mínimo de 14 dias e os outros 2 de no mínimo 5 dias. Antes era no máximo 2 e era utilizado como exceção, exatamente pela essa necessidade que a gente tem de descansar. Quem define os dias que vão ser tirados, o tempo? A empresa ou o empregado? Bom, a forma hoje você pode acordar com o seu empregador, mas o prazo sempre quem definiu é o empregador. Embora tenha uma convenção internacional que acorde, mas no Brasil sempre esse prazo foi definido, qual mês, qual dia foi definido pelo empregador. A Lourdes está aqui com uma pergunta através do 99040322. Ela quer saber, doutora Cristiane, trabalho com carteira assinada há 13 anos. Com essas mudanças, eu vou perder meu fundo de garantia? Ela está perguntando. Não, fundo de garantia não vai perder. O fundo de garantia vai ficar da mesma forma. As pessoas ouviram falar no acordo, na extinção por acordo, que você saca só parte e acharam que isso se generalizou. O fundo de garantia você vai ter. O grande problema é que alguns direitos que você recebia e que tinha natureza salarial, ou seja, que incidia esse FGTS, eles deixaram de incidir, né? Eles deixaram de ter a incidência do FGTS. Então, muito provavelmente, muitos trabalhadores terão o depósito mensal do FGTS diminuído. Outra pergunta de um telespectador que se identifica com um apelido aqui de Bigode. Ele está perguntando o seguinte: no setor da construção civil, muitas empresas mandam o funcionário embora antes dos 90 dias. Como é que fica agora com essa nova mudança? Esse contrato é por prazo determinado, a gente tem que ver como é esse contrato. Agora está sendo permitido prazos temporários, né? Contratos temporários. Sempre foi permitido. Porque, assim, quando você extingue um contrato em decorrência de ser um contrato determinado ou indeterminado, você tem direitos diferentes. Então, a pergunta dele ficou muito generalizada. Mas, a princípio, o empregador pode sim demitir. Se o trabalhador não tiver nenhum tipo de estabilidade, o empregador sempre poderá demitir. Agora, eu precisaria saber que tipo de contrato é que ele está falando. Feito, né? Bom, em relação a contratos temporários, o que é que a lei flexibiliza em relação a isso? Hoje, em relação ao contrato temporário da terceirização, ela ampliou o prazo, foi até 180 dias, permitindo a prorrogação por mais 90 dias. No contrato determinado, regra geral, que é o contrato que a empresa faz direto com o empregador, ficou as mesmas coisas, né? Terceirização, atividade de caráter transitório ou empresa de caráter transitório. O Matheus de Piripiri está mandando pergunta através do WhatsApp, perguntando: essa nova lei muda a questão de cargas horárias semanais de trabalho? Na realidade, a lei, no artigo 611-A, ela manda obedecer à carga horária constitucional, que seria 220, né? Mas ela permite uma série de outros entendimentos que levam a gente a achar que é possível que o trabalhador ultrapasse, por exemplo, a 2 horas extras diárias. Mas permite também a jornada de 12 por 36, feito individualmente, sem a necessidade do sindicato. A Ana está perguntando aqui através do WhatsApp: é possível que eu receba férias de apenas 20 dias do ano com essa nova lei trabalhista? Ela está com essa dúvida. Não, 20 dias no ano, não. As férias são de 30. Até o tempo parcial, que tinham férias menores, foram para 30 dias. O que pode ocorrer é dela ter transformado
1/3 das férias dela em abono pecuniário, né? A gente chama de abono pecuniário, mas o trabalhador realmente conhece como nome de venda de férias. Aí sim ela pode ir para 20 dias. Mas se não ocorreu nenhum desses problemas, sim, as férias têm que ser de 30 dias. O trabalhador pode tirar 20 dias e vender 10. Exatamente, que seria 1/3. Tá certo. Que seria 1/3. Há limite para venda também? É de 1/3. É de 1/3. É de Ok. 1/3. Olha, então, Cláudia, respondendo a pergunta da Ana, você pode tirar férias de 20 dias desde que você venda os 10. 10, é isso? mas as férias normalmente são 30. São 30 dias. A Cláudia está mandando mensagem aqui, gostaria de saber sobre hora extra. O que é que muda em relação à hora extra com a nova lei trabalhista? Bom, o percentual de horas extras fica o mesmo, né? O que muda, o tempo parcial, que era um trabalhador que era contratado para trabalhar uma quantidade menor de horas por semana e não podia fazer horas extras, agora pode, né? O artigo 59, que fala no limite de 2 horas, tem se entendido... 2 horas por dia. 2 horas por dia. Tem se entendido que ele ainda permanece, né? Embora existam questionamentos doutrinários em relação à possibilidade de se negociar essa mudança, mas, em regra, as horas extras são a mesma. O grande problema das horas extras agora é a possibilidade de você fazer banco de horas individuais, o que leva o empregador a quase não ter mais a obrigatoriedade de pagar. Normalmente, ele vai querer compensar. O Arimateia está mandando mensagens aqui perguntando, gostaria de saber se o empregador pode dividir férias, se a empresa pode dividir as férias do empregado sem o consentimento dele, já entregar o pacote pronto, né, das férias. Na realidade não. Ela precisa do consentimento dele, certo? Ela precisa do consentimento dele. Ela, para fracionar, ela precisa que o trabalhador queira. Mas pode ser individualmente, certo? E sem aquela necessidade de você ter um motivo para isso, você pode fazer. A Maria Holanda mandando mensagens para nós de Massapê do Piauí, está perguntando se é verdade que a reforma trabalhista vai acabar com o 13º salário. Não. Olha informações falsas aí, hein? O 13º não vai acabar. Na realidade, o que a gente tem que ver e realmente prestar atenção é que não é possível negociar o valor nominal do 10º, mas não foi vedado a possibilidade de você parcelar em mais do que 2 vezes, né? Então, o que se entende hoje pelos estudos e pela doutrina, mas a gente vai ter que ver isso com o tempo, como é que a Justiça vai se posicionar, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho vão se posicionar, é que eu poderei parcelar em mais parcelas, mas o valor nominal, que é a remuneração de dezembro, ela não vai perder. Tá, telespectador também perguntando a respeito de início de férias. As férias podem começar a ser contada no final de semana? A lei fala alguma coisa sobre isso? Não, nisso a lei mudou. E essa é uma reforma, é um ponto positivo da lei. Para que você inicie as férias, você não pode conceder até 2 dias antes do descanso semanal do trabalhador e nem 2 dias antes de feriados. Era muito comum o descanso do trabalhador ser no domingo, você concedia as férias na sexta, né? Já o sábado não funcionava, você já ia... Queimava 2 dias. 2 dias. Agora não pode nem antes de feriado, nem antes de final de semana. De descanso semanal. Pode começar, por exemplo, quarta-feira. Exatamente. Mas quinta não pode, sexta não pode. Exatamente. Aí então está respondida a pergunta da telespectadora. E a pergunta da Ana também aqui, Joelson, como é que vai ficar o salário? Os salários vão diminuir com a nova lei trabalhista? Não é que vai diminuir. Muitas parcelas vão perder o caráter salarial. O que é o caráter salarial? Elas vão passar a ser consideradas indenização. Então, quando a gente fala caráter salarial, aquele seu valor não vai se repercutir em outros direitos. Então, quando você for tirar férias, ele não vai repercutir. Quando você for tirar ou receber 13º, ele não vai repercutir. Vou dar só um exemplo, né? Quando você recebia prêmios ou você recebia diárias que excedesse a 50% da sua remuneração, se esses prêmios fossem habituais, né, se o empregador todo mês lhe concedesse, ele era considerado fraude e ele tinha caráter salarial. Hoje, a lei diz que não, que eu posso criar prêmios que sejam habituais. Qual é o problema do prêmio habitual? É você estabelecer prêmios de metas muito fáceis de ser atendida. Você está falando assim, o camarada vende bem, aí ele tem direito a prêmio. A um prêmio. Aí, o seu salário... Não são comissões, que são comissões, são forma de pagamento. Vamos supor, o seu salário é de R$ 1.200 e eu digo que toda vez que você atingir uma meta, você vai ganhar um prêmio. E esse prêmio você recebe mensalmente, que não era possível antes. Ocorre que, quando você for receber seu 13º, o valor desse prêmio não vai estar.
quando você for receber suas férias, o valor desse prêmio não vai estar. O seu INSS, o seu FGTS, o valor desse prêmio não vai estar. Então, o grande perigo é que algumas parcelas deixaram de ter natureza salarial, passaram a ser indenização. Entendi. E quando você indeniza algo, você não reflete em outros direitos que o trabalhador venha a ter. Por exemplo, FGTS, férias, aposentadoria, 13º. Entendi. Uma pergunta da telespectadora, não se identifica, mas o final do telefone dela é 3921, ela diz o seguinte: o PIS vai continuar sendo pago proporcional com a lei? Ainda vai ser continuado. Não mudou nada em relação ao PIS? Ainda não. Na reforma, não. Uhum. Olha, são muitas perguntas de telespectadores, muitas dúvidas, nosso tempo está estourado. Eu queria só fazer uma última pergunta em relação à questão da insalubridade para mulheres que são gestantes ou lactantes. Existe uma questão aí que a legislação teria autorizado as empresas a colocarem mulheres assim em situação mais perigosa. Isso de fato aconteceu? De fato aconteceu. Ocorre que a legislação estabeleceu para mulher grávida a possibilidade dela trabalhar em atividade insalubre de grau médio e mínimo, só sendo ausentada do trabalho se o médico de confiança da mulher declarar que ela não pode fazer. Em grau máximo, você já afasta imediatamente. Já a lactante, a lei estabeleceu que em qualquer grau ela vai precisar do médico para dizer que ela não pode trabalhar, senão ela trabalhará na atividade insalubre, realmente colocando em risco a mulher e a criança. Vai precisar do parecer, e pode ser o parecer do médico do trabalho? Bom, a lei diz médico de confiança da mulher, mas a gente sabe que essa questão do acordo, como o Sigifroy falou, essa questão do acordo do empregado com o empregador, nunca ele é igual, nunca é isonômico. É difícil você ter um acordo em que o empregado tem a mesma capacidade de diálogo que o empregador. Entendi. Certo? Olha, tem muitas mensagens chegando, o nosso tempo acabou aqui na entrevista com a doutora Cristiane, mas existe um endereço que as pessoas possam tirar dúvidas com a senhora? Veja, eu estou trabalhando tanto no YouTube como no Facebook, Haddad Cristiane, fazendo entrevistas e vídeos acerca da reforma, esperando aí que as pessoas façam pergunta para que a gente trabalhe. Por enquanto, eu estou fazendo para os meus alunos, mas a ideia é ampliar. Qualquer dúvida sobre a reforma, pergunte lá no YouTube, pergunte lá no Facebook, que a gente faz vídeo esclarecendo para os trabalhadores e para os empresários Haddad também. Cristiane. Haddad Cristiane no Facebook. Queria agradecer a senhora Cristiane Haddad, muito obrigado, a auditora do trabalho, professora, participando conosco aqui do Jornal do Piauí, tirando dúvidas sobre a nova reforma trabalhista, novos direitos trabalhistas. Muito obrigado pela participação. De nada. Boa tarde.